queridos, paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira da bênção, quarta-feira bless, e é um prazer enorme estar aqui trazendo uma palavra bíblica para o seu coração. O texto que nós vamos ler para a mensagem desta noite está fundado em Êxodo capítulo 32. O texto diz assim nos seus primeiros versículos: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Com base neste texto bíblico, nós vamos falar sobre vacas sagradas. É esse entendimento que nós vamos extrair deste texto bíblico. Vacas sagradas. Podemos ver que desde o capítulo 24, Moisés havia subido no Monte Horebe. Deus havia chamado Moisés para uma conversa pessoal lá no capítulo 24 e já se passaram quase 40 dias que Moisés estava sumido no Monte Horebe, a 2.800 metros de altura. Agora, no capítulo 32, o povo, sentindo a falta de um referencial, sentindo a falta de um sacerdote, sentindo a falta de um pastor, sentindo a falta de um homem que os ligasse a Deus, o povo agora clama a Arão dizendo: olha, esse Moisés que nos tirou do Egito, como se fosse Moisés que havia os tirado do Egito. Moisés sumiu, isso já faz 40 dias. Faça para nós deuses que vão à nossa frente nessa caminhada à terra da promessa. Arão, então, lembrando dos deuses egípcios, lembrando então de Atom, que era representada numa vaca, era um dos deuses egípcios com representação numa vaca. Arão então forja um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Queridos, quais as lições que nós aprendemos nesse texto bíblico? Por que nós intitulamos esta palavra de vacas sagradas? Em primeiro lugar, porque muitas vezes esquecemos que somos sacerdotes real, que temos uma ligação direta com Deus. O povo perdeu o referencial de Moisés. Para o povo, Moisés era a pessoa que os havia tirado do Egito. Para o povo, Moisés era aquela única pessoa que os ligava a Deus. Sem Moisés, eles haviam perdido o referencial de Deus. A bem da verdade, trazemos lá do catolicismo esse referencial de clérigos e leigos, como se dependêssemos de outras pessoas para que as nossas orações fossem aceitas. Perdemos esse referencial e às vezes achamos, como o povo de Israel, diante do Monte Sinai, quando eles perderam o referencial de Moisés, achamos que as nossas orações não são suficientes para chegar a Deus, que apenas se alguém orar por mim, eu serei abençoado. Apenas se alguém ler a palavra para mim, eu serei abençoado. Queridos, o que aprendemos neste texto bíblico é o que claramente está escrito lá em 1 Pedro, lá no capítulo 2, lá no versículo 9. Pedro diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida,
os sacerdócios do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a eles. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. A mensagem que quero trazer para você nessa quarta-feira da bênção é que você é o sacerdote real escolhido por Deus. Esquecemos uma das maiores doutrinas cunhadas na Reforma Protestante, uma das maiores doutrinas trazidas por Lutero, que é o sacerdócio real de todos os santos. Achamos que se não tivermos um referencial de Moisés, não podemos falar com Deus, perdemos o próprio Deus. A segunda situação que aprendemos nesse texto bíblico é que o povo precisava de algo visível para ter uma relação pessoal e íntima com Deus. Eles achavam que apenas se houvesse um referencial visível, apenas assim eles poderiam cultuar. Queridos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, para apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo diz aos romanos que esse é o nosso culto racional, o culto aceitável a Deus. Sabe, o que vem trazer para vocês aqui neste dia, nesta quarta-feira blessed, nesta quarta-feira da bênção, é que não precisamos de vacas sagradas para ter uma relação com Deus. É que nesse momento, aí aonde você está, você pode orar e Deus ouvirá a sua oração. Aí aonde você está, você pode falar com Deus, você pode ter acesso a Deus. Você não precisa de Moisés para ter a sua comunhão com Deus. Você não precisa de uma oração por terceiros para você ter uma relação com Deus. Você pode orar a Deus, você pode falar com Deus. Aliás, quando olhamos o capítulo 32, o versículo 7, Deus rejeita absolutamente aquele comportamento do povo. Um comportamento absolutamente rejeitado por Deus. Deus olha e diz para Moisés: Moisés, desça imediatamente do monte, vai falar com o povo, porque o povo está em pecado, o povo rejeitou o caminho que eu estabeleci para eles. Quando falamos hoje sobre vacas sagradas, queremos dizer para vocês que você é um sacerdócio, você é um sacerdote diante de Deus. Quando falamos em vacas sagradas, estamos dizendo que Deus rejeita absolutamente as pantominas que nós geramos nessa relação Deus-homem, homem-Deus. Deus quer se relacionar diretamente com você. Deus quer se relacionar com a sua vida. Entenda que quando Martim Lutero entendeu a doutrina do sacerdócio real dos santos, ele de jeito nenhum rejeitou pastorados, de jeito nenhum Moisés rejeitou toda a representação que a Bíblia faz aos homens vocacionados de Deus, mas sobretudo ele entendeu que você é uma pessoa diante de Deus e que Deus ouvirá as suas orações e que Deus ouvirá você quando você clamar a Ele. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos santos. É a doutrina bíblica que reconhece que você é um sacerdote único diante de Deus e que Deus quer se relacionar diretamente com você. Queridos, fechando a palavra desta noite, fechando a palavra deste dia, nesse texto que nós lemos, entendemos que não precisamos de vacas sagradas para nos relacionarmos com Deus, que você é um santo diante do Senhor. Fique com esta palavra, pense nisso, feche os seus olhos, estaremos orando. Querido Deus, obrigado por esta palavra, que esta palavra fique viva dentro do coração de cada um dos seus filhos. Que essa palavra sobre o sacerdócio universal dos santos esteja latente dentro de cada coração. Pedimos isso no nome poderoso do Senhor Jesus.
Amém.